Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar os irmãos para sentar deste lado de cá. Todos que estão desse lado aqui, venham para o lado de cá assim, ó. Fazermos uma unidade, uma união. Quantos estavam aqui quando eu preguei sobre Esther? Levante a mão. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que eu estive falando, né, naquele domingo, não me lembro mais, uns 3 domingos anteriores. Mas eu disse sobre a mulher ungida por Deus. A mulher ungida para reinar. E na pregação que eu disse, Esther, ela passou por 2 tempos. O tempo da impossibilidade e o tempo da intimidade. Eu falei desses 2 tempos na vida de Esther. E nessa noite eu gostaria de falar de um terceiro tempo. Esther, quando ela saiu da impossibilidade, abriu-se uma oportunidade para ela. E ela entrou no tempo da intimidade com o rei. E quando você tem intimidade com o rei, o reino é teu. O reino é teu. Esther então entrou nesses períodos que agora nós entramos, o tempo da intimidade com o rei. Eu te amo, eu te adoro. E essa é a base de toda conquista. Vasti perdeu a conquista porque abandonou a intimidade. Só que Deus tem chamado você. Deus tem me chamado. Não apenas para uma intimidade. A igreja está entrando num novo nível, num avivamento, num nível de intimidade. Fala para o seu irmão, você está entrando num novo nível na sua vida, o nível da intimidade. A igreja está entrando num avivamento diferente, o nível da intimidade. O nível da intimidade é apenas preparação para o terceiro tempo. E é o terceiro tempo que eu quero ministrar nessa noite. É o tempo da autoridade. Da autoridade. Diga comigo, impossibilidade, intimidade, autoridade. Antes de você conhecer a Deus, você vivia no tempo da impossibilidade. Quando você conheceu a Jesus, você entrou numa aliança com Ele. Você entrou no período da intimidade, na adoração, no louvor, nós entramos na intimidade com Ele. Mas Deus tem algo muito mais para a sua vida, meu irmão. Ele quer que nós, assim como Esther experimentou, Ele quer que experimentemos o tempo da autoridade. Fala para o seu irmão, Deus quer que você experimente o tempo da autoridade na sua vida. Amém? No capítulo 3 de Esther, você pode abrir a sua Bíblia. Ali nós vemos o plano de Amã para exterminar os judeus. Amã era descendente do povo de Agag, e Agag sempre quis destruir o povo de Deus. E ele fez este plano para destruir toda a nação, com tempo e com data decretada. No versículo 9, diz assim: se for
do agrado do rei que se decrete a destruição deles. E eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Isso é o plano de Amã. Assim, no 13º dia do 1º mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que se escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e dos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e seladas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, no único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Meus irmãos, então, por ordem do rei, os mensageiros saíram e levaram essa notícia. E quando Mardoqueu ficou sabendo, lá no capítulo 4, Mardoqueu, que era o conselheiro tio que adotou Esther, ficou sabendo desse decreto. Ele se vestiu de pano de saco e cinza e começou a clamar nas ruas. E Esther ficou sabendo, e ela então mandou roupas, porque ele não podia adentrar os palácios vestidos de pano de saco. Só se entra no palácio de roupagens reais, finas, ricas, roupas formosas. Ela disse: não, você é um príncipe de Deus, você não pode se vestir assim, vista-se. E Mardoqueu fala para ela: você não sabe o que está acontecendo? Existe um decreto de morte sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. Amã, o melhor amigo do rei, aquele que é o braço direito do rei, está aconselhando o rei na injustiça. Então Mardoqueu disse a ela: quem sabe, olha aí, no capítulo 4, versículo 9. Atar retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Mardoqueu diz: você precisa ir à presença de Deus, Esther. Você precisa ir à presença do rei e implorar misericórdia, para que esse decreto de morte seja removido. E ela disse então, versículo 11: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império soube que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Qualquer um que aparecesse no palácio sem ser chamado seria aniquilado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, Mardoqueu diz-lhe: não pense que pelo fato de você, Esther, estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará.
Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe, se não for para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir com todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não coma nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Você sabia que o inimigo tem decretado morte sobre a sua vida? Você sabia que o inimigo tem decretado morte sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida pessoal, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o projeto e propósito que Deus tem na sua vida? Você sabia que o inimigo e que está emitindo um decreto de morte sobre a sua vida? Mas eu quero dizer para você que Deus colocou você neste lugar de intimidade com o rei, para que você se apresente na sala do trono e implore misericórdia, até que Deus estenda o cetro de ouro para você e transforme decretos de morte em decretos de vida sobre você. Amém? Eu quero dizer para você que você é ungido para reinar em vida. Você é ungido para reinar em vida. A intimidade é a chave para a autoridade. Só porque Esther, só ela podia revogar os decretos. Por quê? Porque ela era mulher de maior intimidade com o rei. Ela era a rainha. Por que Mardoqueu mesmo não entrou diante do rei? Por que ele não mandou outros servos? Porque eles também não tinham o nível de intimidade que a rainha Esther tinha. Quando você alcança intimidade, é para que você também alcance autoridade na sua vida. Quantos querem autoridade? Amã significa célebre. E Deus jamais quer estrelismo. Deus jamais quer celebridades. Porque isso é decreto de morte. Nós vimos no nosso estudo mano a mano que quem se torna famoso, só Deus pode tornar uma pessoa famosa. Amém? Só Deus pode tornar a sua vida famosa. A mídia, ela levanta, a mídia, ela destrói. Ela levanta você lá em cima, mas ela também te derruba até o pó, e você vira nada. Isso é decreto de morte. Isso é decreto de morte. Ministros que vêm para o altar sem vida, não tem vida com Deus, ministra morte. Família que não cuida da sua casa, que abre mão do seu casamento facilmente, não luta por seus filhos, não luta pela sua família, deixa os decretos de morte entrar dentro da sua casa. Mães e pais que entregam seus filhos para a televisão, deixam ser criados por qualquer outra coisa. Por qualquer outra coisa. São decretos de morte. Mas o Senhor quer trazer um avivamento nas famílias dessa terra. Amém? Deus quer trazer um avivamento sobre a sua
vida. Ele está ungindo você, como ungiu a rainha Esther, ungidos para reinar, que vão dizer não, não. Eu vou entrar na sala do trono, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, eu vou entregar a minha vida. Se eu morrer, morrerei. Se eu morrer, morrerei. Mas a minha família não será destruída. A minha família não será destruída. Porque o rei vai estender o cetro de ouro na minha direção. E vamos remover decretos de morte e declarar e decretar decretos de vida sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Meus irmãos, quantos abrimos a nossa boca para falar o que não presta? O pastor disse no domingo passado que palavras faladas são sementes. Palavras decretadas são sementes plantadas. Foi isso que ele disse. A sua intimidade com o rei tem propósito de estabelecer o reino de Deus. Intimidade é a chave para a autoridade, meu irmão. Não se aquiete. Esther tinha 30 dias que ela não tinha um relacionamento íntimo com o rei. Ela se sentia fragilizada. Eu não tenho, eu não posso, eu estou fraca. O rei não está tão apaixonado assim por mim. Ele nem me chama mais. Mas quantas vezes você sente que a presença de Deus está longe de você e fala: Senhor, eu estou fraco, parece que o Senhor não me ouve mais, mas as minhas orações não passam nem do teto. E nesse momento, mesmo que o inimigo venha atacar e decretar morte, aí você fala: agora que eu estou lascado mesmo, agora que deu mesmo, acabou. Mas eu quero dizer para você: o Senhor levanta um Mardoqueu. Mardoqueu significa homem pequeno. A Bíblia diz que ele era filho de Jair, que significa iluminado. E se a presença do Espírito é a luz da palavra de Deus, luz para os meus caminhos, e Ele vem com a palavra de Deus que coloca você neste lugar, porque tudo que Deus chama a existência, Ele já providenciou os meios para que se cumpra os seus propósitos. Ele já providenciou. Quando Deus coloca você num lugar, você nunca é pequeno demais. Você nunca é fraco demais. Porque tudo que Deus chama a existência, Ele já providenciou os meios para que se cumpram os seus propósitos. Você já tem tudo o que você precisa para que se abra o seu futuro. Hoje simplesmente eu te digo: vai orar, meu irmão, vai jejuar, vai buscar. A palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a minha terra. E sararei a minha terra. No capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu-se seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Meus irmãos, ali era o lugar da morte de Esther. Ali era o lugar da sua cruz. Ela foi em direção da morte. Ela foi morta viva. Carne viva não pode ver a glória de Deus. Só quem passa pela cruz, só quem decide morrer para si mesmo, entra diante do trono de Deus. Entra diante da glória de Deus.
ela se ungiu, perfumou-se, vestiu-se de rainha. Ela se vestiu de sua identidade real. Ela se lembrou de quem ela era e lembrou o rei de quem ela era. E quando ela chegou diante do trono, veja o que aconteceu. Versículo 2. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou o cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: meu rei, se for do seu agrado, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que a rainha Esther havia preparado. Meus irmãos, só o Espírito Santo podia dar uma estratégia dessa para aquela mulher. E eu quero te perguntar: você convidaria o seu inimigo para jantar dentro da sua casa? Aquele que quer te matar? Aquele que quer matar toda a sua família? Toda a sua descendência? Eu quero dizer que Esther fez. E quando o rei perguntou a sabedoria daquela mulher, ela disse: não, meu rei, eu não quero nada. Eu só quero a sua presença. Vem de novo. Vem de novo, rei, para minha casa. E eu te preparei um banquete. Vem se alegrar, então eu abrirei o meu coração. E eu quero dizer para você: quantas vezes você, mulher, abre a sua boca e fala as coisas erradas na hora errada. Nós falamos. Você nunca deve falar com uma pessoa algo sério se ela estiver com fome, se ela estiver nervosa, se ela estiver solitário, se estiver cansado. Então se essa pessoa estiver com fome, nervoso, solitário e cansado, não é hora de falar. E aí você está lá, isso. Aquilo. Não é hora de falar. Você não está vendo o inimigo do teu lado, rei. Ele quer me destruir. E você deve cortar a cabeça desse Amã. Se fosse eu, seria desse jeito. Mais ou menos assim. Imagina quantas mulheres aí, apavoradas, né? Já com medo do que Amã tinha decretado sobre a sua nação, sobre a sua família. Mas ela preparou um banquete. Esther amou o rei primeiro. Esther lembrou-se da intimidade. E ela então recebeu misericórdia. Esther recebeu misericórdia sobre a sua vida. Depois que eles já tinham comido, já tinham bebido, o rei perguntou novamente pela segunda vez. Versículo 7. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Meus irmãos, você está disposto a preparar um banquete para o rei na tua casa? Eu vou fazer a pergunta novamente. Você está disposto
a preparar um banquete para o rei na tua casa? Eu gostaria de falar com os irmãos sobre a importância da mesa. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos têm o costume de se reunir à mesa com a sua família, com os seus filhos? Levante a mão. Levante a mão, bem alto. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, a mesa é o lugar da comunhão. Na minha casa, nós sentamos à mesa todos os santos dias para fazermos a refeição do almoço. Todos os santos dias. De segunda a segunda. Talvez você pode estar aí falando, mas pastora, eu não tenho o tempo que a senhora tem. Sim, eu sei. A mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar que você olha nos olhos, que você ouve, que você fala, que você conversa. Que na sua casa, pelo menos uma refeição por dia, sente-se à mesa. A sua família, meu irmão, será fortalecida, porque Jesus disse, em misericórdia de mim, eu estarei convosco. A mesa é a mesa da presença, a mesa da comunhão. Os pães da preposição, os pães da presença. Você se alimenta da presença dele, e é vida para você. A ceia não é apenas uma ceia de tradição religiosa. Jesus estava ali declarando a importância de estarmos juntos, de cearmos, de celebrarmos e estarmos juntos. Os maiores negócios serão resolvidos à mesa. Não é verdade? Os maiores problemas são resolvidos sentados numa mesa. Como é bom estarmos juntos, meus irmãos. De cearmos juntos. De celebrarmos. De estarmos juntos. Restaura a mesa na tua casa. Amém? Faça uma vez por semana uma reunião onde o pai abençoa a esposa e os filhos com unção. Derrama unção. A mesa e unção, eu acredito que Esther teve revelação disso lendo ou cantando o Salmo 23. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara-me uma mesa. É isso que ela diz. Prepara uma mesa para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos. Você que não tem marido, você que não tem esposa, prepara para os seus filhos, pelo menos uma vez por semana. Meus irmãos, não abra mão. O maior inimigo que nós temos dentro de casa é a televisão. É o maior inimigo que você tem. É a televisão. Você tem tempo de sentar ali e ver a televisão por horas. Um filme, uma novela, um desenho, um seriado. Você tem. Mas você não tem um tempo de sentar você e a sua esposa numa mesa para ter uma refeição, de olhar nos olhos e estar ali contemplando este momento. E essa riqueza, ninguém te rouba. Ninguém te rouba. Ninguém te rouba. E eu quero dizer para você, mulher, você é responsável pela atmosfera do seu lar. Veja o que Esther respondeu para o rei. Se o rei tem consideração por mim
E se lhe agrada, versículo 8 do capítulo 5. Se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venha amanhã ao banquete que lhes preparei, então responderei a pergunta do rei. Esther teve essa sabedoria. E pela terceira vez, então, ela declarou. Vê aí no capítulo 7. Vamos ver. Amã e o rei foram pela terceira vez a um banquete que a rainha havia preparado. Versículo 1. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E quando estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque eles já viviam assim. Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o meu rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde ele está? Respondeu Esther: está aí. O adversário e inimigo é Amã, eis que está do seu lado direito. Diante disso, Amã foi para os pés de Esther pedir misericórdia, e o rei já pensou que ele estava ali querendo paquerar Esther. Você agora quer minha mulher também? Vai ser enforcado. Na mesma hora, ele fez o seu pedido, ela fez o seu pedido, e o rei decretou o enforcamento do seu inimigo. Aí no versículo 10, assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? O tio de Esther. E a ira do rei se acalmou. Mas Esther não parou por aí. Olha aí no capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha todos os bens de Amã. Quantos gostaria que aquilo que o inimigo levantou contra você, tudo que o inimigo tem roubado, seja restituído na sua vida? Tudo que é da igreja, todos os montes que nós precisamos conquistar, que as celebridades e as estrelas estão conquistando, vão vir para o reino de Deus. Eu acredito, meus irmãos, no avivamento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a igreja do Senhor, em todas as áreas da sua vida. A igreja precisa entrar e conquistar. A autoridade do reino precisa entrar sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Sobre a igreja do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 2: nos últimos dias a casa do Senhor será levantada, e a sabedoria virá da casa do rei, e nós entramos nos lugares altos. Amém? Deus tem sobre a sua vida lugares altos. Se nós nos posicionarmos, a intimidade, meus irmãos, não é apenas para nós desfrutar e sentir gostoso. A intimidade é para se levantar na autoridade e proclamar: o reino de Deus chegou aqui.
chegou sobre a sua vida. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Meus irmãos, começa dentro da sua casa. Começa na sua vida interior. Você deixa o inimigo morar dentro de você. Sentimentos, pensamentos imundos que não vêm do Espírito Santo vêm à sombra sobre a sua vida. Mas é o Espírito Santo que habita em você, amém? Você já pensou na grandeza disso, meu irmão? Que é o Espírito Santo que habita dentro da sua vida. Mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que soprou o universo foi gerado. A Bíblia diz em Salmo 33 que pelo sopro da sua boca o universo foi gerado e as estrelas vieram a existir. Esse mesmo sopro de Deus que habita em você tem poder. Diga ao fraco: eu sou forte. Não pela tua força nem pelo teu poder, mas pelo Espírito de Deus que está dentro da sua vida. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Você é propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos ungir a nossa mente e declarar: os meus pensamentos são ungidos. Ungir os nossos lábios para profetizar. Ungir nossos ouvidos para ungir. Nossas mãos para conquistar. Nossos pés para perfumar lugares com a presença de Deus, nossos joelhos para adorar a Deus, ungir nossos filhos, ungir nossas casas e declarar a palavra de Deus. Palavra é registro do sopro do Espírito Santo e é vida sobre você. E é vida sobre você. Aí no capítulo 8, a parte B do versículo 1 diz: o inimigo e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel selo que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Tudo que era do inimigo se tornou do povo de Deus, amém? Acabou o síndrome de celebridade e entrou aquele que sente pequeno aos seus olhos e depende das instruções de Deus, da instrução do Espírito Santo, que quer escrever a história de Deus e não a sua própria história. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, Agagita, contra os judeus. Esther disse: revoga, rei, o plano. Revogue este decreto. Amã já está morto. Ele já está destruído, mas o decreto prevalece. Você já pensou nisso? O inimigo já foi derrotado na cruz. Mas como que é que você ainda vive no dia a dia? A vida diária, no cotidiano. Uma vida ainda de derrota, uma vida de fracasso. Como é? Porque a gente ainda está vivendo em derrota. Porque ainda que esse decreto prevalece. Como é que esse decreto vai ser removido? Quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E assumir a sua autoridade. A pessoa que tem intimidade, ela tem a chave para a autoridade. Assim será a sua casa, assim será a sua igreja, a igreja do Senhor. Vê aí no versículo 5 o que ela diz. Se for do agrado do rei, se eu posso contar com seu favor, e se ele considerar justo que escreva uma ordem, revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça
que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei aos seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escreva agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Diga comigo, 8. Bem forte, irmãos. 8. Sabe o que significa 8? Infinito, sem limite. A igreja esse mês de agosto está completando 8 anos. 8 anos. Sabe o que o rei falou para ela? Olha no teu dedo, você tem uma aliança, você tem o anel, o selo. O que você está fazendo? Escreve você, eu já te dei autoridade. Você tem o anel, o selo. Escreve, você é rainha. Decreta o que você quer. Qual é o desejo do seu coração? Escreve, sela, porque ninguém pode revogar o que o rei foi selado com o anel, selo. E eu quero dizer para você que o selo é o Espírito Santo de Deus. É o selo da promessa que habita em nós. Você sabe disso? Pergunta seu irmão, você sabe disso? Meus irmãos, Jesus habita em você. E tudo que eu posso falar para você, vai orar. Fala para o seu irmão, vai orar. Porque se você orar, crendo que já recebeu, você não precisa pedir mais. Você precisa decretar, usar sua intimidade para chegar no nível da autoridade. Sua família está doente, seu filho está doente, vai na presença do rei. Você jejuma, você clama, você ora e você lembra quem você é. E eu falo para você que você tem autoridade. Você tem o anel, o selo do rei na sua mão. E decreta, o Senhor é a minha cura. E você chama a existência a essa cura. Porque você tem poder. A libertação e a prosperidade vem. O que você precisa? O rei está querendo saber. O que é que você precisa, meu irmão? Você já fez seu projeto de vida? Obrigado, porque eu tenho autoridade para trazer esse projeto à existência. A chave de Davi está nas suas mãos. A chave é a adoração. Então comece a agradecer a Deus. A tua palavra diz que nada me faltará e ainda vai transbordar. O meu cálice transborda na tua presença. O Senhor é o meu pastor, o meu supridor. Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Começa a agradecer. Então o rei disse, escreve agora. E usa o anel que está na tua mão. E a Bíblia diz que aquele dia, que era para ser um dia de destruição e morte, foi transformado em Purim. O que é Purim? Você sabe o que significa Purim? O dia que a sua sorte mudou. Fala para o seu irmão, a sua sorte mudou. E os inimigos foram destruídos porque o povo de Israel aprendeu a lutar e vencer os seus inimigos. Amém? Coloque-se de pé. No capítulo 9, no versículo 1. Acompanhe aí. No 13º dia do 12º mês, o mês da Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los.
Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiaram. Aqui nós vemos a chave da unidade, meus irmãos. Quando ele se reúne, quando você vem para a igreja e se reúne com o seu irmão, os inimigos são destruídos. E por isso que o inimigo quer tentar nos separar. Reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhe, porque todos os povos estavam com medo deles. E os governadores e os administradores do rei apoiavam os judeus, porque o medo que tinha de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu, que era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando e destruindo os que fizeram o que quiseram e fizeram o que quiseram com eles. E naquele dia, então, comemorando pela primeira vez o dia do Purim, que é a festa da alegria. E até hoje é celebrado esta festa, por causa de uma mulher que alcançou o coração do rei, alcançou a autoridade do rei. Diga comigo: intimidade. A intimidade do rei me capacita a autoridade no reino. Feche os seus olhos. A sua intimidade te leva ao lugar de autoridade. Você não vai deixar que o inimigo roube a alma do seu filho. As drogas, os inimigos, as situações, a imoralidade não vão governar a sua casa. Você vai se posicionar em nome de Jesus. Amém? Quantos querem se levantar na autoridade do rei? Amém? Primeiro você vai receber a unção. Você vai ser coroado. E você então vai assumir um lugar e decretar na vida no lugar onde havia morte. Talvez você tenha errado diante do Senhor. Talvez você tenha errado nesses dias diante do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você está neste lugar para buscar adoração com o Rei. Não deixe que o seu irmão do seu lado atrapalhe. Deus veio sobre a sua vida. Deus vai trazer sobre a sua vida a unção, a unção, a unção do Senhor. Quero ser irresistível ao teu coração, no jardim secreto da adoração. Você vai receber, estenda suas mãos. Numa mão você vai receber a unção da alegria, e na outra mão você vai receber a unção de fortaleza, de misericórdia e de graça. Feche os seus olhos. Entre na presença do Senhor. Você está no jardim secreto. Eu já me perfumei com o óleo da unção. Vem com o óleo da unção sobre a tua igreja, Pai. Vem, Senhor Jesus. Quando o óleo vem, as coisas mudam. Quando a unção de Deus vem a capacitação, vem a intimidade, vem a adoração, vem um novo tempo sobre a sua vida. E eu quero liberar sobre você que você é amado, que você é escolhido, que você é querido, que você é forte. Você tem Deus. O Espírito já te ungiu. Vai na poça do Senhor. Deus
Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da sua vida. Diga ao fraco: eu sou forte, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai mudar a história da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família. Qual é o desejo do seu coração diante do Senhor? Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo? O rei quer saber. O rei quer saber. O rei quer saber qual é o desejo do seu coração, meu filho. O rei quer saber qual é o desejo do seu coração. Oh, aleluia, Jesus. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Isso é uma noite de ceia. Você vai cear nesta noite. A ceia não pode ser simplesmente uma tradição religiosa na sua vida, mas a ceia do Senhor precisa ser a diferença. Precisa ser diferença na sua vida. Pai, vem. Fala para o Senhor: eu te adoro. Talvez hoje possa ser a última vez que você está no jardim. Talvez essa seja a última noite, a última noite que você está lá no jardim secreto. Você quer a sua casa mudada. Você quer a sua família transformada. Qual é o desejo do seu coração? O inimigo muitas das vezes decreta palavras de morte. O inimigo muitas das vezes decreta sobre a sua vida palavras de morte. Mas o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida. Mas o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida. Levante as suas mãos para os céus. Passei uma mão na outra e fala: eu me unjo com o óleo da alegria. Eu me capacito, eu me fortaleço. Eu me fortaleço. Eu me fortaleço diante do Senhor. Eu me fortaleço diante do Senhor. Oh, aleluia. Fala: Senhor, muito obrigado. Levante suas mãos bem alto e fala: Senhor, eis-me aqui. Oh, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Não canse, meu irmão, de estar na presença do Senhor. A presença do Senhor não pode ser um fardo na sua vida. Pai, mas eu quero estar na tua presença. Começa a falar em línguas. Começa a se renovar diante do Senhor. Te exaltar e adorar, vem morar no meu coração e todo meu ser, vem inundar. Levante suas mãos bem alto e diz: Senhor, vem me mudar. Senhor, me ensina. Senhor, vem me mudar. Vem transformar a minha vida. Vem transformar a minha vida. Senhor, muda. Transforma. Transforma, Senhor Jesus. Pai, transforma. Transforma. Transforma, Senhor Jesus. Transforma, Pai, as nossas vidas. Capacita, Senhor Jesus. Aquilo que o inimigo tem decretado morte. Aquilo que o inimigo tem decretado morte. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu decreto vida. Traga a existência. Traga a existência. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece o fraco. Fortalece o desanimado. Fortalece, Jesus. Pai, cura toda doença. Cura toda enfermidade. Cura toda depressão. Cura agora em nome do Senhor Jesus. Restaura a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Transforma. Transforma. Pai, como o Senhor transformou a vida daquele povo. Oh, Pai, fala para o Senhor: eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor nesta noite. Oh, se embriaga na presença do Senhor, meu irmão. Quantas vezes tiramos tempos para
salva. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos, ó Deus, o cálice. Pai, abençoamos, ó Deus, o pão. Pai, nós tiramos, ó Deus, o corpo natural, ó Deus, e transportamos para o reino espiritual. Pai, que venha agora, Senhor Jesus, transformar. Pai, que venha mudar as vidas. Pai, que venha mudar, Senhor Jesus Cristo, cada vida. Você que está preparado para receber a ceia do Senhor, você vai tomar, você vai receber. Você que não, continua mesmo assim em pé. Você que é batizado nas águas, você que está em plena comunhão com o Senhor, você vai pegar o pão e vai pegar o cálice e continua na mesma intimidade com o Senhor. Busca essa intimidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor para santificar a sua vida. Peça ao Senhor para santificar a sua vida nessa noite. Sem santificação ninguém verá. Oh Espírito Santo de Deus, E eu quero te ver. oh Deus, Ele transformou. Quero te contemplar. Oh Espírito Santo de Deus, Santíssimo lugar. oh aleluia. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face, amado meu. Aleluia, Jesus. Tu és a minha Tu és a minha vida. Declare isso, meu irmão. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua essência, é tua essência em mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Tu és digno, Pai. Tu és santo. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face, amado Todos já receberam? Você compartilha aí com seu irmão. Oh, aleluia, Jesus. Nós somos, ó Pai, o ar que respiramos. Pai, Tu és o pão que nos alimenta. Pai, que nos fortalece. Oh, aleluia, Jesus. Pai, Tu és a nossa essência. Pai, Tu és a nossa vida. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face, amado Você pode beber do seu cálice. Aleluia. Oh, aleluia.
Em nome de Jesus. Aleluia. Você que está sentado, coloque-se de pé. E você vai ter... Nosso horário já está bem avançado, mas... Você vai abraçar o seu irmão, você vai se alegrar com ele, porque... Espera aí, só um pouquinho, calma lá. Porque desde o dia de Esther até hoje, se festeja a festa de Purim. E é festa de alegria. Você tomou do pão, aliás, comeu do pão, bebeu do cálice. Você é uma nova criatura, amém? E você agora vai se alegrar com seu irmão. Vai se alegrar, vai se abraçar com ele. E decretar palavras de vida. Amém? Aleluia? Aleluia. Amém? Você pode se alegrar com seu irmão. Você pode abraçar o seu irmão. Oh, aleluia, Jesus. Oh, tu és grande, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Celebre com seu irmão. Dance na presença do rei. Porque o rei decretou sobre a sua vida palavras de vida. Tirou palavras de morte e decretou vida. Você foi feito para reinar. Você foi feito para reinar. A sua casa, a sua família, eu declaro, serão abençoados sobre essa terra. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Nossos seios chorarão. Abrace seu irmão. Festeja, porque esse é um dia de alegria. Abundantemente é o sol do nosso amor. Oh, aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Começa a nuvem de glória. Oh, Pai, a glória do Senhor sobre nós. Derramaremos Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Águas conforme do céu, Senhor, faz chover. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Corrente de água sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. E esta chuva converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, no poder do Espírito.